Oi, eu sou Gabi Brezola, coordenadora da Mostra.doc, também diretora de acervo da Cinemateca Catarinense e entusiasta da preservação audiovisual. Eu estou falando aqui do meio oeste catarinense, mais precisamente agora na cidade de Joaçaba, mas de um trabalho que aconteceu entre Joaçaba e Três Itilhas. Nós realizamos a Mostra.doc, que nessa terceira edição pensou o cinema, a preservação audiovisual e o patrimônio, né? Dentro desse lugar onde a gente vive, onde a gente realiza ações, nem sempre a gente tem tanto acesso, né, a instituições voltadas à preservação, nem em Santa Catarina a gente tem direito, né? E a gente tem, mesmo assim, realizado ações e espécies de gambiarras e possibilidades, alternativas e estratégias, né, para poder realizar ações de preservação audiovisual, tanto na composição de acervos, manutenção de acervos, mas para esse pensamento da preservação acontecer, né? Dentro da Mostra.doc, a gente tem uma ação de contrapartida, que foi o tratamento, né, a higienização de 13 latas de 16 milímetros. Então eram películas que estavam em 13 tilhas, e a nossa contrapartida foi abrir essas 13 latas, fazer um laudo, né, olhar para elas, higienizá-las e encaminhar para pesquisa e cuidado, né? A gente também, é importante dizer que é um museu, né, que detém essas latas, né, o Museu Andras Thaler, um museu bastante diverso, que tem materiais desde roupa, móveis, diferentes tipos de objetos e materiais, e um projetor 16mm com essas 13 latas, né? A cidade tem vários históricos relacionados ao cinema, de um padre cineclubista, também de um ministro da Áustria, né, que tem um importante papel na história da cidade. Então a gente estava tentando investigar de onde que vinham essas 13 latas, mas o mais importante era limpar. Como limpar latas de película em um lugar onde você não tem nenhuma mesa enroladeira, ou acha que não tem materiais suficientes, acha que é uma coisa muito complexa. A gente acabou adaptando o espaço e os materiais e vai mostrar um pouquinho de como foi esse processo. 13 latas de filme 16mm. O 16mm é um formato que foi criado na década de 20, pensado para cineclubes, escolas, famílias e cineastas independentes. Ele foi muito usado em comunidades, pequenas cidades, os arquivos pessoais, porque ele era mais acessível que o 35mm. Para quem não conhece, isso é o tamanho, né, da película. Essa fita, que a gente chama película, é composta por uma base plástica e uma camada sensível que a gente chama de emulsão fotográfica, feita de gelatina com sais de prata. É nela que a imagem se forma. Cada quadradinho é um frame do filme, mas essa leveza traz fragilidade. Essa base pode encolher, rachar, a emulsão pode riscar, manchar. Em alguns casos, o filme libera um cheiro forte de vinagre, e isso é um sinal de deterioração química da base plástica. Por isso, cada cuidado com esse material é essencial para que as imagens resistam ao tempo. Essas 13 latas estiveram expostas a algumas coisas que prejudicaram sua preservação, como o material orgânico, as latas abertas, excesso de calor. Tudo isso prejudica a preservação desse material. Por isso é bem importante que a gente observe aonde que elas ficam, se elas têm uma respiração, né, se a lata não está totalmente lacrada. Se ela estiver totalmente lacrada, o ideal é que a gente deixe ela respirando um pouco para que não tenha um choque tão brusco com o oxigênio. Tem várias coisas pequenininhas que vão ajudando esse material a sobreviver. A primeira coisa que a gente vai fazer é analisar lata por lata para entender qual é o problema de cada um. Preparação e cuidados. Um ambiente ventilado e o mais importante, que se deve ter muito cuidado, luvas, máscara, né, e um espaço com bastante ventilação, ou que possa ter uma janela aberta, algo assim mínimo já ajuda bastante, porque dependendo do estado do material, pode ter fungo, pode ter uma série de coisas que são prejudiciais, né? Então, a primeira coisa é preparar esse espaço. A segunda é entender que a gente precisa desenrolar a fita e enrolar ela novamente. Então, ela vai ser desenrolada, higienizada e depois enrolada novamente. Se você não tiver nenhuma estrutura que gire,
você pode fazer na mão mesmo, vai demorar um pouquinho mais, mas é possível. Nós estamos utilizando aqui uma moviola, então um rolo sempre é onde vai estar a película suja e o do lado oposto sempre a película já higienizada. Dependendo do estado, você pode fazer a operação 2 vezes, né? Então, como higienizar? A gente sempre vai segurar a película pelas bordas, nunca sobre a imagem, então pelos cantos. E a primeira coisa é começar retirando a poeira. Pode ser com uma flanela ou com um pincel, no sentido do comprimento da película. Em casos em que ela esteja mais suja, a gente pode usar uma toalha levemente umedecida com álcool isopropílico, que é um produto que a gente encontra em lojas hospitalares ou em algumas farmácias, né? A gente não pode nunca fazer movimentos circulares que riscam a emulsão, né? Nem muita força. Não dá para mergulhar a película em líquido nenhum. Não usar pano áspero. Vai passar uma flanelinha úmida ou seca. Aqui a gente está fazendo uma pena seca. Vai deixar secar aí uns 10 segundos para ter certeza que não vai levar umidade para o rolo e vai enrolar. Após a higienização, rebobine sem apertar demais o carretel. Se você apertar, ele pode deformar o filme. Toque, observe, movimente para você ter certeza que não ficou alguma parte muito apertada. O ideal seria que a gente estivesse guardando em caixas de polipropileno, mas a gente está com latas metálicas aqui, né? Então, assim, se você tiver numa lata metálica, tenta fazer furinhos, né? A gente vai fazer um furinho aqui, pelo menos com prego mesmo e martelo, para que a lata possa respirar. Após esse tratamento, a gente fez um laudo técnico e está entregando novamente para a Prefeitura Municipal de Três Itilhas e para o Museu Andras Thaler, para que eles possam dar destino certo, né? E tentar conseguir estojo, enfim, materiais melhores para que esses filmes sobrevivam. Para quem ficou curioso, são filmes que têm a ver com registros quase que turísticos da Áustria, né? Dos anos 50, esperamos que esses filmes também possam passar por uma pesquisa maior, que possam ser digitalizados, para que ampliem ainda mais a sua possibilidade de preservação. Cuidar de filme é cuidar de uma memória coletiva. 13 tilhas, 13 latas, 13 histórias, 13 imagens que atravessam o tempo. Cada gesto de preservação mantém vivo o cinema e todas as memórias que ele guarda.